Está começando mais um NCCast. Eu sou a Gabi Gouveia. Eu sou Carlos Pelerran e hoje a gente está com mais um convidado especial também, né? Convidada dessa vez. Licença, Carlos. Nós queremos começar dizendo para você que está nos ouvindo no rádio, ao vivo agora na RTM. Nós estamos ao vivo também no canal da Juventude aqui da RTM, @nacontramãortm. Se você sair aí do rádio, vier aqui para o YouTube, você vai poder nos assistir também. Isso, aí você pode falar com a gente através das redes sociais, do nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56. Corre na descrição do episódio, que aí é só copiar, colar e salvar aí nos seus contatos. Muito bem, a gente está numa saga de família que a gente nem no mês da família a gente falou tanto de faixas etárias aqui, né? É verdade. A gente falou de jovens, de sexualidade, hoje a gente vai falar de crianças. Uhum. E tem um lugar também que você pode aprender sobre tratar com todas essas faixas etárias, sabia? Você pode aprender sobre a Bíblia, única e exclusivamente, que é o que baseia todas as fases da nossa vida, né? Você pode pesquisar aí, já digita @STBMispa ou @MispaJovem para você conhecer o seminário que patrocina o nosso podcast. Lá tem muitos jovens estudando sobre a Bíblia, se capacitando e tem até curso de música, né, Carlos? Isso mesmo. Então, se você quer se aproximar um pouco mais da palavra, entender como você pode exercer seus dons e talentos, vá para o Mispa, que é o melhor lugar. Isso. Hoje a gente está com uma escritora, psicóloga, mãe, amiga, o que mais? Amiga, boa ouvinte, inteligente. Uma ótima leitora. Faz cruzeiros pelo mundo. Uma mulher viajada. Viajada, bom vivant. Exato. Acho que eu preciso mais de terapia. Só escutar vocês aqui. Então, minha autoestima foi lá em cima. Seja bem-vinda, Dani Marques. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Pessoas tão queridas, amigos também. Poder bater um papo, compartilhar e crescer juntos aqui. Uhum. E a gente achou legal trazer o tema da infância, porque eu acho que é meio clichê que podcast de jovens sejam temas da internet, falando sobre cultura pop, mas a gente tem que lembrar também que nós também somos agentes de influência, né? Na nossa juventude, a gente se capacita, transforma, escolhe o que vai ser, nossa profissão, namora, casa, muitas coisas se transformam e nós somos o futuro, né? Se hoje a gente vê nossos pais fazendo as coisas, nossos tios, um dia seremos nós, que seremos pais, que seremos professores, que, enfim, cuidaremos da próxima geração, né? Então, é importante que nessa idade a gente também converse sobre a infância. E eu queria que você começasse um pouco contando como você, Dani, chegou em contato com esse tema, decidiu estudar sobre isso e hoje ser uma das nossas referências no assunto. Essa história é um pouquinho longa, assim. Sempre gostei muito do público infantil. Minha mãe sempre foi professora de escola bíblica na escola. Desde que ela tinha 12 anos, ela era professora. E ela é até hoje, com 65 na igreja anos. Já auxiliar de classe. Ela pode se aposentar por ano de trabalho da igreja. Há muito tempo. E ela tá lá com os pré-adolescentes há, 50 anos já. E aí eu cresci nesse universo, né? Ela deu aula fora da igreja também. E então, sempre vendo minha mãe preparando aula, dinâmica, trabalho para grupos. E ela sempre foi aquela mãe que deixava trazer todos os amiguinhos dentro de casa. Então, sempre era a noite do pijama lá em casa, as festas lá em casa, bagunça lá em casa. Então, assim, esse contato já vem desde muito tempo. E depois, já na vida adulta, quando eu me descobri escritora, lá nos anos... Quantos anos 90, você tinha? Quando eu comecei a escrever? Eu acho que... Nossa, estou começando a fazer umas contas aqui. Acho que uns 24, 25 anos. Você está em tempo, Gabi. Tô em tempo. Ai, meu Deus, vou começar. Sim, então
Agora eu comecei a pensar quanto tempo já, né? Eu tô com 42 agora. Na sua juventude. Pois é. Eu tava na verdade, com o André Bebê, quando eu comecei oficialmente um blog. E aí foi quando os blogs surgiram, eu escrevia pro blog Salve Meu Casamento. O famoso Blogspot. Salve meu casamento. Salve, Blogspot. Na era que os blogs começaram a surgir, né? Legal. Então, Desbravando a internet. Desbravando a internet. Eu escrevia, porque sempre me interessei por relações humanas. Eu queria entender por que tem casais que brigam, tem casais que não brigam. Por que tem adolescentes super joias e outros não. Eu sempre fui muito curiosa sobre isso, né? E aí eu lia por conta. Eu ia arrumando livro e lendo. Livro cristão, não cristão, e lia muito. Aí eu queria colocar esse conhecimento em algum lugar. Comecei a escrever de forma muito despretensiosa. Não era trabalho, nada. Só compartilhando minhas experiências. Esse blog era seu? Era meu. Salve Meu Casamento. E era sobre relacionamento. Relacionamento cristão, assim. E aí, o que eu fazia nesse blog? Além de colocar textos sobre temas diversos, eu recebia depoimentos dos leitores. Aí o negócio começou a se espalhar de um jeito que eu não imaginava. E aí, pessoas do Brasil todo, até de fora, mandando depoimentos, relatos anônimos do que estavam sofrendo nas suas casas, nos seus relacionamentos, problemas sexuais, enfim. E aí eu fazia uma curadoria ali, uma triagem e publicava de forma anônima, mudando os dados pessoais, né? Endereço, cidade, nome, idade, né? E aí foi bombando, assim. E aí, quando eu comecei a perceber que, nossa, a maioria dos problemas da vida adulta é o básico, né? A gente não para pensar. Começam lá na infância. Falei, se essa pessoa tivesse sido cuidada lá atrás, ela não estaria apresentando isso no casamento. Ela não estaria apresentando isso na sua vida sexual adulta. Uhum. E aí eu falei, eu preciso ir lá na prevenção, né? Prevenir o incêndio, incêndio, da prevenção. A formação de novos adultos, os futuros seres humanos, está ali na infância, né? Foi aí que eu resolvi mudar. Aí eu mudei do blog Salve Meu Casamento para o blog Educando na Contramão. Na contramão. Tudo Tá escrito não foi nas combinado. Não foi combinado. Mas eles nem existem mais. E aí, depois que eu fui fazer psicologia e tudo mais, enfim. Esse foi o início da história. Um blog. Blog. Você vê, tudo começou com um blog. Foi a época do blog. E você sempre foi desse ambiente de igreja ou foi mais velha que você foi chegando? Como foi a sua conversão também, né? Eu sempre fui, sou a terceira geração de metodista. Agora eu não sou mais, agora eu sou da Batista. Roubamos. Eles me tiraram da metodista. A minha vida toda, a minha família, meus pais se casaram dentro da igreja metodista, então sempre tive nesse meio, né? E depois, na vida adulta, com 30 e poucos anos, o André já estava... Eu tenho 2 filhos, né? Para quem não sabe, a Raquel acabou de fazer 18, né? A mais velha. E Estávamos lá. Eles estavam na comemoração. Comendo churrasco. O pai suando frio, minha filha já tem 18. Meu Deus. Tirar a carta, né? E aí a gente mudou para a Igreja Batista, né? Foi transferido para a Igreja Batista. A minha conversão aconteceu na juventude também, depois dos 17 e 18, estando na igreja desde que nasci, né? Me batizar, fiz batismo, até esqueci o nome que se usa na metodista para classe de catecúmenos, já ouviu falar? Nossa, aí é... Seria a classe de batismo, é a de catecúmeno. Você vira membro da igreja. A católica, né? Que não tem... O nome? O nome sim, mas é parecido com a classe de batismo. É só o nome que é complicado. Uhum. E aí eu lembro que, assim, eu sempre fui uma cristã muito certinha, quadradinha. Tudo que está na Bíblia eu tenho que obedecer. Não posso fazer nada de errado. Mas, lógico... sendo uma pessoa normal, um ser humano, eu fazia as minhas coisas erradas, escondido, né? Ninguém pode saber. Essas coisinhas de adolescente, né? Mas aí foi lá com 17, 18, acho que num retiro da igreja, que eu tive uma experiência real mesmo, assim, que foi uma experiência de conversão, foi bem mais velha, assim. E desde então, sigo firme aí, com Jesus para sempre, amém. Crente. A gente vai falar bastante de criança, mas já entrando, acho que em igreja... Como que foi para você depois enxergar quantas coisas ruins a gente viveu na igreja como criança? Porque a gente também trata, às vezes, como se a criança foi para a classe infantil, vai ser um ambiente super saudável e ela vai sair de lá transformada. E às vezes não é assim. A gente cresceu na igreja, acho que nós 3 aqui, sabe que às vezes é uma pressão muito grande também. Você cresce na igreja e você não aprende tanto sobre valores, você tem uma pressão de trabalho. Então, o quanto você enxerga que o ambiente de igreja para criança, se não for bom, também pode atrapalhar no desenvolvimento dela?
A igreja é um ambiente também, uma instituição, assim como a instituição família, a instituição escola, né? E acho que tem coisas que são muito básicas que deveriam acontecer em todos os ambientes em que você acolhe um ser humano, né? Eu costumo falar assim, a criança não é um ser humano de menor valor. Ela é tão humano quanto o adulto, ela só está num corpo pequeno, né? Em desenvolvimento. Tem adultos em corpos pequenos também. Tem, tipo eu, né? 1,5 m. Tenho 1,53 m. E assim, só que ela é mais frágil e vulnerável porque ela ainda está em desenvolvimento. O sistema nervoso está sendo desenvolvido. Então a gente grande e os adultos estão em desenvolvimento. Tem uns que não percebem. Ele não percebe, né? Adultos que não com cérebro de criança. O que não desenvolveram, né? Pararam. Adolescentes de 60 anos, Isso. né? E elas, então, são mais vulneráveis ainda. Precisariam de mais cuidado. Porque o que eu percebo nos diferentes ambientes, inclusive na igreja, assim, a classe de criança não tem tanta importância, né? A gente dá importância... Dá um brinquedo pra eles. Dá um brinquedinho, ali. Coloca... põe tudo junto ali dos 1 a 10 anos, tudo numa sala só. E não dá o valor, por exemplo, que tem o Ministério de Louvor, que normalmente nas igrejas o Ministério de Louvor tem todo aquele cuidado e tudo mais, né? Mas a gente esquece que são os futuros seres humanos, né? Como dizem nas igrejas, o futuro da nossa igreja está aqui, na sala das crianças. O futuro da humanidade está aqui, na sala das crianças, né? Então, tem coisas básicas, assim. Por exemplo, isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre abuso sexual infantil, que é um tema que tem se falado bastante. Se você for olhar para a nossa história, para a minha história, por exemplo, nunca se tratou disso, nunca ouvi... eu, quando criança, adolescente, esse cuidado, né? Todos os protocolos de cuidado e proteção. Ou mesmo professoras em sala de crianças que não têm o dom, a vocação para cuidar de uma criança e está ali sem paciência nenhuma. Acaba que acontece uma agressão ali na sala da igreja, assim, num lugar que... Uma agressão, não digo um tapa, nada disso, assim, né? Mas a pessoa solta algo que seria indevido e que mexe com aquela criança e ela vai triste para casa, né? Então, acho que só faltaria um pouquinho mais de preparo, de instrução. Está muito melhor do que estava antes. Se a gente olhar para trás, né, se comparar com o tempo... Agora as pessoas muito mais informadas, né? Uhum. E como que nós, jovens... Porque eu acho que, pelo menos, desde que eu era pequenininha na igreja, na escola bíblica, sempre era um adulto ou uma mulher mais velha, né? Como que nós, jovens, tanto as meninas quanto os meninos, podem se envolver com educação infantil ou ter a noção de que nós também estamos influenciando eles, né? Na igreja. Sim, acho que todo jovem que está nos assistindo em casa tem uma criança na sua vida. Não é possível que não tenha. E já foi, né? E já foi uma criança. Então, a tua relação com a infância é desde sempre e para sempre. Então, você vai ter um sobrinho, você vai ter um primo, você vai ter vizinho, tem as criancinhas da igreja. Se você tiver esse olhar, né, de cuidado, poxa, esses pequenos que estão ao meu redor... são o futuro ali, o que vai ser no futuro, os futuros políticos, os futuros governantes, os futuros professores e mestres. O que eu estou fazendo para contribuir? Eu estou aqui só reclamando, né? Só problematizando? E o que eu estou fazendo na frente de prevenção? Se você quer trabalhar por uma sociedade melhor, mais equilibrada, né? E mais amor, mais respeito, tudo isso, vamos trabalhar na frente de prevenção também, né? Tão importante quanto, assim. Então, se você tem esse ministério na igreja, na sua igreja de crianças, você pode entrar para esse trabalho, se preparar para isso, se informar. Não consigo ser professor, não tenho coragem, mas você pode ser um assistente, um auxiliar de sala, né? E cuidar, se colocar como um voluntário que pode amparar e cuidar dentro das necessidades da tua comunidade. Não só dentro da igreja, mas fora também, né? Você acha que é, entre aspas, uma obrigação que jovens também se envolvam ou... eu não tenho tanta aptidão, então deixa que eu vou ficar na recepção. É uma escolha ou todo mundo deveria se envolver mesmo? Eu tenho muita dificuldade com essa palavra obrigação, porque às vezes a pessoa indo obrigada, ela não está ali de forma genuína, né? Não é aquele amor honesto, genuíno, assim. Às vezes ela pode até acabar prejudicando a criança, o ministério. E Deus distribuiu os diferentes dons e vocações, né? Eu acho que não custa experimentar, porque acho que tem gente que vai com o medinho, será que eu vou dar conta? E, de repente, ela se descobre ali dentro. Ela fala, poxa, é tão legal, não imaginava que era tão legal, não era tão difícil assim como eu imaginava. Acho que vale a tentativa, você pode testar. Se não rolar, tudo bem, não tem problema. Assim. Mas acho que obrigação, não.
E o quanto de referência masculina é importante nisso? A gente, nos programas passados, estava falando com o Max, e a gente comentou isso. Ele até falou, famílias que só a mãe vai para a igreja, tem um estudo que diz que 30% das vezes os filhos permanecem. Quando vai o pai e a mãe, 70% a 80%. E a gente vê que no nosso contexto de São Paulo, Brasil, muitas famílias não têm pais. Sim. E geralmente nas igrejas é até meio mal visto quando tem um homem no ministério infantil. Os irmãos ficam, será que tem algum problema? O que tem um cara lá? O que esse cara tá cuidando de criança? Você trabalhando com o público infantil, é muito importante ter essas referências masculinas desde sempre? É sempre importante, né, que a criança tenha um contato com o mundo como um todo, não só com um recorte de mundo, né? Se você apresenta só, sei lá, entra no Ministério Infantil, tem só mulheres ali no serviço de cuidar, né? A criança está tendo contato só com um recorte de mundo, né? O homem também pode ocupar esse lugar do cuidado com a infância, do cuidado com a igreja, enfim, os diferentes cuidados aí. E eu já cheguei a falar aqui em outro podcast sobre essa referência do pai, do masculino numa família. Pela minha experiência aqui de atendimentos, estudos e dos meus colegas, o que eu noto? Quando uma criança ela cresce num ambiente sem a figura do pai, ela vai procurar isso em outros lugares, às vezes nem de forma consciente. Então, ela acaba querendo preencher esse espaço que ficou, né? Então, às vezes, ela vai procurar essa referência num tio, ela vai procurar essa referência num avô, ela vai procurar... Se ela não encontrar em nenhum lugar, ela vai tentar procurar de forma desajustada, às vezes se envolvendo em vários relacionamentos com homens diversos, para ver se fecha esse espaço. Então, se você puder ter essa pessoa ali na comunidade, né, que seja um homem, uma figura respeitosa, né, presente, cuidadosa, é importante também, né, para as nossas crianças e jovens. Vamos conversar sobre o livro? Vamos. Eu queria primeiro perguntar para você, normalmente quando a gente vai atrás de conteúdo para crianças, mesmo que seja para pais irresponsáveis, é sempre laranja ou colorido. Eu queria entender qual é a mensagem que você quer passar com o livro e de que maneira também a escolha da capa preta com uma porta, o que significa? Sim, a escolha dessa capa aí foi muito interessante. Quando a gente pensa em abuso sexual infantil, é algo muito pesado, né? Você vai falar com alguém sobre isso, você percebe a fisionomia da pessoa fechando. Fala abuso e ainda infantil aí. Infantil são duas palavras que não deviam estar juntas, está muito errado isso. E mexe, atravessa a gente de um jeito, né? E a violência contra a criança é algo que a gente relaciona a sinônimo de escuridão, né? Que é o que está aí na capa, muita escuridão. E o subtítulo fala Educação para a Sexualidade e Prevenção ao Abuso. A gente entende como sendo essa porta que se abre com luz e esperança para essas crianças e famílias, né? Então, assim, há esperança, existe um caminho, vem comigo, entra por essa porta para a gente iluminar essa escuridão. Foi nesse sentido, assim, a escolha da capa. Eu não sabia que era isso. Então, eu devia ter colocado em algum lugar do livro, né? Para quem for ler. A explicação é boa. O pessoal da W4, quem sabe na Me próxima ajuda aí, edição. faz um apêndice. É um olhar muito legal, né? Eu acho que sempre... É isso que você falou. Quando toca no assunto, a pessoa já fica... Ai, nossa, a gente vai falar sobre isso. Ai, não acredito que vocês vão falar sobre isso. É o elefante na sala. Aquele filme, Som da Liberdade. Ai, o filme é sobre isso. Esse filme é da aflição. E você dá um olhar diferente do tipo... Tá, a gente não vai falar só sobre uma... Claro, é horrível, é ruim. A gente não vai ficar só colocando pontos negativos, a gente vai te mostrar que tem um caminho melhor. Então, a gente pode conversar sobre isso de uma forma melhor. Sim. E não só do tipo, saibam que é ruim, mas saibam que tem como passar por isso para chegarmos em um lugar bom, né? Isso. É como eu costumo usar a analogia da sujeira embaixo do tapete, né? Você tá com um tapete na tua sala cheio de sujeira e fedor e cocô lá embaixo. E aí, para você tirar aquilo dali de baixo, você precisa necessariamente tirar o tapete de cima e reconhecer que existe uma sujeira ali. Trazer para a luz aquela porcaria. Vamos pensar em maneiras de tirar essa porcaria daí, essa sujeira daí agora? Então, assim, é isso. Para a gente poder tirar e limpar essa sujeira, a gente tem que falar sobre isso. Não tem outra opção, não tem outro caminho, né?
E a gente tem que falar, a gente tem que ensinar, a gente tem que conscientizar, porque tem gente que não sabe o básico do básico, né? Semana retrasada, eu recebi a ligação de uma coordenadora de uma universidade. Ela é coordenadora da clínica de psicologia, clínica escola dentro da universidade. E ela me fez uma pergunta que eu fiquei assim... Como que ela não sabe a resposta dessa pergunta, né? E não falando mal de forma alguma, mas assim, eu pensei, falta informação, a gente precisa disseminar. Assim. E era uma pergunta relacionada assim, a gente pegou um caso de abuso, a criança relatou em detalhes, abusado pelo pai. Eu devo denunciar? É básico, está na lei. Você deve denunciar, é teu dever como profissional da saúde, e não só como profissional da saúde, como cidadão, qualquer cidadão, está no ECA. Né? E são coisas pequenas que as pessoas às vezes não sabem, né? Muitas outras que estão aí no livro. Uhum. Mas você acha que essa coisa tá ligada realmente a gente não sabe? Ou é pior, a gente pensa que sabe, que está preparado? Porque quando a gente entrevistou a Jacira Monteiro lá no evento em Alphaville, o Target, Alphaville, na Vila do Chaves. No Target, ela falou sobre racismo, né, que é o livro dela, o Estigma da Cor, e eu conversando, nossa, mas parece que pra gente é tão óbvio que é um pecado. Ela falou, pois é, mas eu vou em muitas igrejas e ainda tenho que explicar pros caras, cara, isso é pecado? Não é só uma atitude ruim, é um pecado. Você acha que as igrejas ainda também não entenderam muito bem o quão grave é isso? Eles pensam, isso é normal. Eu lembro, acho que foi uma palestra que você deu, de mostrando, aqui não é normal tocar nessa parte da criança, aqui já é um alerta, aqui não pode de jeito nenhum. Por aí andando, você ainda vê que as pessoas realmente não têm noção nenhuma do que está acontecendo? Pela minha experiência, assim, eu percebo, as pessoas estão descobrindo isso agora. Então, tem gente que está decidida a estudar e já está bem consciente. Tem gente que está ali meio perdido com algumas poucas informações, tem gente que não sabe nada. Eu acho que a maioria. Está nesse limbo. Mas para mim o bom é que essa roda que estava enferrujada começou a andar, sabe? Ela está devagarinho começando a andar. E a gente precisa continuar colocando óleo nela e empurrando para ela continuar girando, assim. Mas falta muita informação, assim, o básico do básico. As pesquisas mostram que as crianças que sofrem mais abuso, que são mais vulneráveis, são aquelas que as famílias falam assim, eu já sei, eu não preciso estudar. A minha criança está protegida. Eu não quero tomar contato com isso, né? E essas são as crianças mais vulneráveis, porque aí a pessoa não estuda, não se informa e ela não aprende o básico, assim. Qual é o perfil de um abusador? Que muita gente ainda acha que o perfil do abusador é o cara mau. Que aquele não fala com estranhos, hein? Eu ensinei meu filho, não pode falar com estranhos. Não pega bala na rua, hein? Não pega bala na rua. E aí o abusador é o cara bem legal que está dentro de casa, né? Mais de 80%, 85% dos abusos acontecem por pessoas de confiança e próximas à família. Então, são informações muito básicas, assim, que eu vejo que as pessoas ainda não tiveram acesso. Essa ideia realmente de, como pode dizer, de você se prevenir e entender que já tem meio que um estereótipo ruim da coisa, né? Você não tem algo muito claro, igual você falou, você pensa que o abusador vem de um molde, né? A gente está vivendo em 2024 agora, a gente tem o caso gigantesco aí do P. Diddy sendo acusado de 1 bilhão de abusos. Deus, nossa. E aí eu vi que muita gente no começo falando, mas não tem muita prova, muita gente famosa também é amigo dele, e eu vi uns especialistas dizendo, claro, a gente vai esperar a lei, por mais que esteja muito claro já. Sim. Mas se o cara ele é um abusador e construiu um esquema, lógico que ele não vai abusar de todo mundo. Lógico que ele vai ter álibis, ele vai ter amigos que vão falar, mas esse cara me ajudou quando eu passei fome. Talvez essa é a dificuldade quando você pensa na família. Porque você não quer ver que um tio pode ser um perigo, que o pai pode ser um perigo. Pra mim é bizarro pensar no pai. Eu tava conversando com o Max agora, que a gente gravou com ele também. Ele tava falando, não, Gabi, não fica com medo de ter nenê, porque quando você pega no colo, é mágico. Como que um pai que passa por essa experiência... Não consigo entender. Não dá, assim. E eu trabalho com isso lá na clínica, eu vejo os pais, eu falo com esses pais abusadores. Existe avô, pai, tio, padrasto, e tem mulher também. Já trabalhei com um caso, até com a ONG Dignitate, da mãe. A mãe abusando das crianças. Ela tinha sido também vítima de abuso do pai dela, né? Gente de dentro da igreja.
Então, assim, não é para pôr medo. Eu sempre falo assim, não é para que vocês fiquem neuróticos e achando, nossa, um abusador. Anda com radar, eu detectei. E como você falou, ele se inscreveu para o Ministério Infantil, só pode ser abusador. Não é isso, porque senão que nem a gente falou dos extremismos, você não pode sair de um extremo e cair no outro. O ideal é o caminho do meio muito equilibrado. Pessoas conscientes, bem informadas, protegendo suas crianças, ensinando elas a se protegerem longe dos seus olhos, aí você relaxa, você fica mais tranquilo, né? E se cuidar também, porque às vezes você pode... A gente vê hoje que na juventude, até na infância, a gente é exposto mais à pornografia e nem percebe. Em filme, é mais natural você ver coisas que não seria bom para sua formação ali, principalmente na primeira infância, né? Então, você também pode estar vulnerável a um comportamento que não é saudável. E como é essencial a gente saber isso ao mais novo? Como que a gente pode saber... se proteger para não sermos abusadores, entender quem realmente é, como, enfim, a gente pode se instruir na nossa juventude para que a gente saiba lidar com esse assunto, tanto se prevenindo, como prevenindo as crianças que estão perto da gente. Eu acho que o básico do básico é informação. Né? Então, assim, se você é um jovem que está nos assistindo, não espere você ficar adulto para se informar sobre isso. Ou ter um filho, Não espera ter um filho, exatamente. Como a gente falou, você já tem criança circulando aí do seu lado. Então, assim, vou falar, compra o livro da Dani? Compra o livro da Dani. É bom. É bom. Eu escrevi pensando nisso, para que as pessoas se informem. É muito didático, é como se fosse uma cartilha. Tá muito fácil de assimilar. E tem outros livros também. Estava falando aqui o livro do Brian, que foi também publicado pela W4, Escudos de Proteção contra o Abuso Sexual Infantil, um livro muito bom. Tem o livro da Leiliane Rocha. Então, tem muito material aí circulando. Você pode se informar. Então, assim, se você não teve um adulto que fez isso, que te ajudou nesse caminho, você pode. Você sabe ler já? Então, esperamos. Senão a gente vai fazer o audiobook desse aqui para te ajudar. Audiobook, é verdade. Então, você começa a se informar. Aí, no livro, por exemplo, eu falo, tem um capítulo só sobre a formação dos abusadores e das vítimas. Como se formam abusadores e vítimas? Qual é o perfil do abusador? Como que é o processo do aliciamento? O que é aliciamento? É a sedução da criança e da família. O abusador, ele nunca abusa do dia para a noite. Ele trabalha num processo de sedução. Ele vai seduzindo a criança, a família, e quando ele vê que está muito seguro, aí ele abusa. Ele estuda para isso. É isso que eu sempre falo. O abusador está estudando. E a gente? Né? Quem está na frente de proteção está estudando quanto esse abusador, né? O abuso sexual infantil, a exploração sexual infantil, a pornografia infantil é uma indústria. Pessoas ganham dinheiro com isso. E essas pessoas trabalham e ganham dinheiro. E o que a gente está fazendo? Né? Essa balança está muito desequilibrada. Né? A nossa força aqui precisa aumentar. E que bom que vocês estão falando sobre isso aqui. Né? É um jeito da gente continuar fazendo essa roda girar. Como que a gente começa, então, se a gente fosse já trazer o nosso manual, o manual que você escreveu para a nossa mesa, por onde a gente começa a proteção? Dentro de casa ou com as crianças que a gente conhece? Tá. A criança, muita gente fala assim, educação sexual infantil, vou ensinar isso para as minhas crianças. Nem sabe o que é educação sexual, né? Que a pessoa, eu falo isso no início do livro, a pessoa vê a palavra sexual e aí bate com a palavra infantil, já não casa, problema. Né? Parecem opostos. Criança falando de órgãos, de sexo. Aí você espera para aprender umas coisas na escola, é melhor ter aprendido em casa, né? Igual na época do Proerd, entra o policial com um revólver e uma maconha. Não use! Exatamente. Bem didático. E isso precisa ser intencional, né? A gente não pode deixar rolar. Quando der, deu, né? A gente precisa começar o quanto antes, né? Então, assim, você entender primeiro que educação sexual infantil não significa ensinar sexo para crianças. Que a palavra sexual da expressão educação sexual vem de sexualidade, que é um muro muito gigante, cheio de tijolinhos. Cada tijolo é um subtema. E um desses tijolinhos é o ato sexual, que você vai ensinar para sua criança do jeito certo, na idade certa. Só que tem vários outros tijolinhos aí.
Faz parte da sexualidade. A sexualidade da criança é como se fosse a raiz da árvore, é o que vem antes da personalidade. É como ela vai entender os afetos, como ela vai se relacionar com as pessoas, o que ela vai entender como um toque de amor, um toque de carinho, a busca pelo prazer. E quando eu falo prazer, não estou falando de prazer sexual apenas, mas qualquer tipo de prazer. Então, por exemplo, quando você busca um abraço de alguém que você ama, é uma busca pelo prazer, é uma sensação prazerosa. Como que a criança como está se formando dentro da criança, nos toques que ela recebe desde bebezinha, né? Isso é a raiz da árvore dela, que está se formando a sexualidade, né? E se isso for feito de uma forma muito torta, se ela cresce num ambiente cheio de gritos e violência, essa raiz vai toda adoecida. Até viralizou outro dia no TikTok, eu acho que foi uma das minhas irmãs que me mostrou, de pais que beijavam os filhos na boca, né? Tipo, uma coisa normal. Tipo, boa noite, dava beijo na boca, tudo. E aí tinha uns jovens mesmo comentando, tipo, não, isso é muito ruim. Também teve uma menina que o pai já era bem mais velho e ele, tipo, dava beijo na boca também. E ela já era, tipo, acho que mais velha que eu. Já tinha, tipo, 26 anos. Nossa. E o pai beijava ela na boca. E eles até gravaram um vídeo do tipo, eu não ligo, é um carinho. Tipo, a gente faz isso em família, desde criança, então pra mim não tem problema outro homem me beijar na boca. Eu já fiquei, calma assim, outro homem? Então o discurso já foi pra um outro lugar. Tipo, pode fazer isso? Pais podem beijar os filhos na boca? Isso é um problema, alguma não? questão cultural, às vezes, eu vi também, até na minha escola, quando eu era pequena, que tinham pais que beijavam os filhos na boca. Eu até fui uma vez no aniversário de uma amiga minha da escola e eu lembro de chegar em casa e ficar pensando, mano, não... Que estranho. Bizarro, Isso é realmente estranho ou entre pais e filhos pode? Tá. Eu vou falar disso, porque é super importante. E só vou terminar o que você tinha me perguntado, que eu fiquei pensando, será que eu respondi a pergunta dela? Então, assim, como começar a proteger essa criança? Aí eu já venho pro beijo na boca também, em seguida. Na questão da educação sexual, né? Isso. Então, assim, você ensinando a tua criança desde muito pequena o que são toques bons e toques ruins, que o corpo dela é muito importante, quais são partes íntimas, partes privadas. Então, você ensinando tudo isso no cotidiano, de forma leve para essa criança, ensinando para ela o que é um toque ruim. Por exemplo, alguém tocou na sua parte íntima, isso é um toque ruim. Alguém pediu para olhar a sua parte íntima, você olhar a parte íntima dele, é um toque ruim. E aí você ensina ela o que fazer. Então, assim, por exemplo, teve um tio na escola, ou mesmo numa festa de aniversário, um parente te levou para o quarto e você já sabia quais são suas partes íntimas e ele tocou. O que você tem que fazer? Tem as regras de proteção, né? Então, assim, dizer não bem alto, gritando, sair correndo e contar para alguém de confiança. Quem é esse alguém de confiança? Essa criança precisa saber quem são as pessoas que ela pode contar. Precisa ser gente de casa e uma pessoa de fora de casa. Porque se o abuso for em casa... Tem que ter alguém fora. Ela tem que ter alguém fora. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, se a criança está muito protegida sobre isso, bem orientada, e o livro ensina bem o beabá de como fazer isso, você fica mais tranquila de mandar tua filha para a escola. Porque você sabe, assim, ela sabe o que é um toque ruim, ela sabe o que são partes íntimas e ela sabe o que fazer se alguém tentar. Legal. Ela está muito mais fortalecida. Então, assim, jovem, você pode trabalhar nessa frente de disseminar essas informações também, né? E aí, sobre o beijo na boca. Isso não é consenso entre os especialistas, né? Tem uma linha de pensamento, tem outra. Eu vou falar qual que é a minha linha de pensamento, aquilo que eu estudei e eu ensino. Eu não acho que é legal educar o seu filho com um beijinho na boca. E a época que eu não estudava, que eu não tinha conhecimento, eu dava. Eu não tinha o André ainda, mas na Raquel eu também tinha esse olhar de é um carinho, não estou fazendo nada de errado, não é erótico, né? Só que aqui na parte ocidental do mundo, o que significa beijo na boca quando você vê nas mídias? A criança que está assistindo uma novela, um filme, ou vê um parente beijando na boca, o que ela entende desde muito pequena? Beijo na boca é coisa de namorado, de adultos que namoram, né? Então, é uma parte erógena do nosso corpo também. Ela traz uma sensação de prazer vinculada à parte sexual, à energia sexual do nosso corpo, né? Então, se a criança ela começa a ser beijada na boca na infância, ela vai ficando muito confusa. Eu olho na novela e tem um casal beijando na boca. O papai me beija na boca. Não era nem pra estar vendo na novela. Já começa a sair. E ver, né? Você sabe que... Ou filme, você ou mesmo... Você põe pra ver Big Brother junto com você? Tipo, senta aqui que vai começar a novela. Ai, tem, né?
Ou mesmo, sei lá, ela tá na festa do primo e o primo trouxe a namorada, deu uns beijos na namorada ali Não, é difícil não ver um beijo na boca. Uma hora ela vai ver que são os adultos que namoram, que se beijam. E ela vai ficar confusa com isso, né? E outra coisa, eu estava num congresso agora dentro do CROSP, lá, o Conselho dos Dentistas de São Paulo, e eles estavam falando a parte da saúde, que eu não tenho tanto conhecimento. Assim, o tanto de bactéria que a boca do adulto tem, que a criança não tem essas bactérias ainda. Adulto põe boca em lugar que a criança não põe, né? Ele está beijando a esposa, né? Teve relação íntima com a esposa e tem bactérias próprias desse momento na boca dele. Ele beija a criança, a bactéria é invisível. Ai, que horrível. Tem um rosto gigantesco pra você beijar, fim em paz. Então, assim, a minha recomendação é para não deixar a criança confusa, porque criança, ela reproduz as coisas. Ela vai chegar na escola, ela vai beijar a boca do amiguinho. Porque ela, né, acontece muito. Papai e já tem muita pré-adolescente fazendo isso já também. Eu prefiro não. Vai ter gente que vai defender o contrário, vai ter uma outra linha de pensamento. Eu recomendo que não. Assim, para proteger a criança, é melhor não. Dá outro tipo de carinho para ela. Ainda mais que você falou, no nosso ambiente ocidental, isso é muito forte, né? Não que no Oriente não seja, mas é uma outra cultura, talvez você tenha mais dificuldades. É uma cultura que tem muito beijo entre parceiros. No Oriente não sei como que é. Tanto como aqui, né? Se for igual os doramas, não, né? Você demora 3 temporadas pra tocar na mão. Não, o último que eu assisti, os caras estavam noivo. No último episódio, tocou na mão. Já fiquei, já cansei. Aqui no Brasil, eu fui assistir Casamento às Cegas do Brasil, já viu? Que aí, quando eles se encontram... Eles meio que o oposto, né? Entram um na boca do outro. Assim. Exato. É o oposto. É o oposto. E falando, a gente vai... Não, e eles pedem casamento, eles vão pra lua de mel. É a segunda coisa. Já vai. Não, a gente precisa ir pra lua de mel antes do casamento, como eu vou ter certeza. Test drive. É muito bagunçado, assim. Eu assisti esse do Brasil e eu gosto de comparar as diferentes culturas. Você assiste o do Japão, não é assim. Nossa, do Japão é muito diferente. É muito... Eles são todos assim... Não você viu que tem o Habib? Tem o beijo na boca. Tem o casamento às cegas Habib. Eu não vi ainda. Eu falei, mãe, porque minha mãe também é psicóloga, Mas né? lá já é assim, já. Conhecem. Eu até falei, mãe, você precisa ver isso, porque eu preciso conversar sobre os temas com você. Ela, vamos ver, filha. Aí já tinham lá, proibindo a noiva de dançar. Aí o outro... Já são outros temas, eles já nem falam sobre a questão sexual. Sim. Tanto que nos Estados Unidos é só sobre isso, né? Se você fez, se você não fez, quantas vezes você fez. Tem cultura que já vive um casamento às cegas, então não precisa. É mais um dia comum. Mais um dia comum. Mas falando ainda, vamos entrar mais no livro, mas o quanto que a gente precisa estar preparado emocionalmente para lidar com isso? Porque às vezes alguém que está ouvindo, eu creio que é uma causa que se você está nas suas faculdades mentais, todo mundo vai se indignar. Sim. Mas o quanto eu preciso estar preparado para realmente vestir uma camisa de alguém que vai para a linha de frente? Porque é o que você falou, pensando como igreja, poxa, se tem um caso desse, você tem que proteger a criança, tem que fazer tudo, mas como igreja ainda tem que mandar o cara preso e ter misericórdia e graça para Jesus alcançar como ele. Tratar também o agressor, né? E você trabalhando com a família, como que é lidar com isso de, poxa, eu preciso ser cristã na vida deles? Claro que não é chegar no consultório, você vai pregar a Bíblia, mas assim, você tem uma postura de cristã na vida deles todos. Como que é no dia a dia, você ainda consegue derramar amor e graça na vida de toda a família? Eu já tenho uma faquinha aqui. Com soco inglês. É um soco inglês. Ai, gente, é bem desafiador, assim. Eu acho que sim, a igreja precisa ter a frente de cuidado com o abusador e deixar isso aberto. Eu sei que não é fácil, né? Você pensar que igreja... Eu espero que Deus levante outras pessoas. Porque assim, você pode até falar para a tua comunidade, assim, se você nunca fez, mas você sabe que você tem esse desejo dentro de você, a gente, como igreja, a gente quer te ajudar. Porque, às vezes, você tem um pedófilo dentro da sua igreja e você não sabe. Tem um homem com desejo sexual por crianças, ou uma mulher também, porque mulheres também abusam. E tendo essa rede de segurança, talvez você consiga até que essa pessoa não pratique, né? Antes dela chegar nesse ponto. Isso, na frente de prevenção, no cuidado com o possível agressor. E você ter esse lugar na igreja, nós vamos te acolher, vai ser sigiloso, a gente vai te encaminhar, porque ele precisa de um cuidado profissional também, além do cuidado espiritual. E você acolher porque ele é tão humano quanto a vítima do abuso também, né? E aí, o mais difícil é quando essa pessoa já chega para confessar um abuso. Eu já abusei de mais de uma pessoa, assim. E aí que a gente precisa de muita misericórdia de Deus no coração. Já aconteceu há muito tempo e a pessoa acha que aquilo não é uma questão, mas Sim. né?
Não, continua Que também sendo, precisa sim. ter a confissão, o tratamento. O cuidado, porque normalmente as pesquisas mostram que o abuso é cíclico, ele nunca abusa de uma criança só. É raríssimo isso, ele sempre vai num cíclico, um atrás do outro, e normalmente tem um perfil de criança. Uma certa faixa etária, cor de cabelo, eles vão atrás de uma criança específica, As pesquisas mostram isso. Normalmente procuram mães que acabaram de se divorciar e estão com um filho pequeno, porque ela está vulnerável, a criança também está vulnerável. Então, tem todo um estudo de perfil e tudo mais. Mas se, de repente, essa pessoa está dentro de uma comunidade, ela está arrependida, ela vai precisar, sim, do acolhimento. E, óbvio, você não vai trabalhar em nenhum ministério infantil de pré-adolescente. Você pode trabalhar em outro lugar aqui na igreja. Mas, assim... seríamos cristãos hipócritas se a gente fizesse mal a essa pessoa, né? Jesus nos ensina a retribuir o mal com o bem, né? O básico do básico, mas não é fácil. E aí você falou do consultório lá, né? Porque quando eu faço o processo avaliativo, eu tenho que ouvir a parte que está buscando meus serviços. E eu tenho que também, para ser justa, ouvir a parte acusada, porque eu tenho que pensar, pode ser que não, né? Pode ser que ela não tenha abusado, pode ser que a parte que está acusando é uma mãe que quer tirar a guarda do filho do pai, está inventando uma história. Então, eu tenho que ouvir sempre os dois lados. Mas já aconteceu de eu ter que escutar alguém que já foi comprovado que ele abusou. Não é fácil, você tem que engolir seco, ouvir. Normalmente a pessoa fala que não fez ou ela fala? Não, ela nega. Nega, 1000 justificativas. Mas aí dentro do processo judicial, que dura anos e anos, aí vão aparecendo outras provas, outros indícios e tudo mais. E é um processo longo, nem sempre a criança é afastada. A maioria das vezes, pelo menos, do meu trabalho ali, a criança não é afastada do abusador. A nossa justiça é muito lenta. As coisas não vão para frente. Sei lá, acho que 80% dos casos que eu atendi, a criança continua em contato com o suspeito do abuso. Ou era padrasto, ou era pai. Foram pouquíssimos casos em que se determinou o afastamento definitivo, assim, por lei. Porque quando não tem prova física, quando não tem flagrante e nem marca no corpo, é muito difícil você provar o que aconteceu, né? Uhum. Então, que nem com agressão, né? Sim. Também tem isso. E tem restauração, olhando dos dois lados, pelo que você já atendeu, você trata muito somente do ofendido aí, no caso. Uhum. Porque às vezes a pessoa já passou por isso, lida com esse trauma e acha que é assim mesmo a vida, é triste, eu vou carregar essa dor. Tem como ser restaurado, mesmo uma dor tão profunda. Sim. E do outro lado, como alguém que estuda, tem como a pessoa se curar de um mal desse? Abandonar isso ou é um... Porque assim, não tem um perfil único de abusador. Falando do abusador primeiro, então você tem o pedófilo, que é o transtorno, essa pessoa tem o transtorno de pedofilia, é um transtorno descrito lá no CID, no DSM. Então, essa pessoa pode ter o transtorno e nunca abusar de nenhuma criança. E ela pode, então, passar a vida tendo o transtorno, mas não cometer nenhum crime. Se ela buscar ajuda, se ela passar pelo psiquiatra, tem medicação, tem terapia para isso. Então, se ela for essa pessoa, até alguém que está nos escutando. Se você apresenta desejo sexual por criança, procure um psiquiatra. Busque um tratamento, tem tratamento para isso. Não sinta vergonha de tratar isso. Não, você precisa tratar, né? Agora, tem situações em que a pessoa não tem o transtorno de pedofilia. Ela abusa por outros motivos. E aí tem alguns motivos curiosos, assim. Você encontra abusadores que têm muita vergonha de ter relacionamento afetivo, sexual com adultos. Ela tem trava para isso. E ela só sente a vontade com criança. Meu Deus! Nem é tanto o desejo sexual por criança, mas por não conseguir com o adulto, ela quer conseguir em algum lugar e ela consegue com a criança. Ou tem situação em que... a gente chama de perfil antissocial. Como se fosse, entre aspas, o psicopata, que não tem empatia, que sente prazer na dor do outro. Então, submeter uma criança a uma dor, a um sofrimento, causa prazer para ele. Então, não tem um perfil único. Então, é difícil ter uma resposta única. Depende do caso, da situação da pessoa. Mas, sim, se ela estiver muito arrependida do que ela fez, tem tratamento, tem cuidado, né? Ela precisa ter alguém por perto. Aí eu diria para alguém numa igreja, acompanhe essa pessoa, discipule essa pessoa, esteja ao lado dela. Ela precisa de um suporte, tanto profissional e espiritual. Tem salvação para o serial killer também. Para todos, né? A gente vê aquela série do cara ruim, né? Mal, o vilão. O vilão também pode ser redimido, né? Tem muitos abusadores que foram... Quando você olha histórias de vilões, assim, que você vê que ele sofreu na infância. A mente do palhaço aí. Uhum.
Muitos abusadores foram abusados na infância, sofreram muita violência. E eles fazem isso como forma de vingança do que aconteceu lá atrás, só que projetando em outras pessoas. E pro lado da criança, de quem sofreu, tem como superar esse trauma? Tem um desenho que eu coloco nas minhas palestras, que é um gráficozinho assim, que mostra... Vou tentar fazer aqui. É como se fosse o desenvolvimento sadio, uma linha assim bem bonitinha. E aí, quando sofre o abuso, tem um trauma, né? Você tem um trauma nessa linha. Tem um batimento cardíaco. Igual de batimento cardíaco. Você tem o trauma, e essa linha, ao invés dela ir para onde ela tinha que ir, ela desvia. Então, você desvia o curso da história dessa pessoa, né? Deus criou ela para ir por um caminho, o abuso faz ela ir por outro. Isso não quer dizer que essa criança não pode ser recuperada. Só que eu costumo dizer que é como se fosse uma cicatriz, né? Digamos que você fez um grande corte no braço. Você vai precisar de enxerto e vai ter uma cicatriz. Você vai olhar para essa cicatriz pro resto da vida. Por mais que você faça ali uma cirurgia plástica, alguma marca fica, né? Então, se essa criança recebeu cuidado quanto antes, todo o cuidado necessário, ela vai se recuperar de tudo isso, ela vai ser feliz, ela vai poder ter a família dela e se realizar assim. Mas você mudou o curso da história, não tem como apagar um trauma. Mas tem como fazer o cuidado necessário ali para que ela se recupere. Restauração, né? Sim. Tudo tem como... talvez tem como conviver com, já que a gente não vai poder apagar, né? Sim, e se adaptar dentro dessa situação, né? Para que ela consiga viver o melhor possível depois desse trauma. Uhum. Agora a gente passa para a nossa correspondente do ABC. Larinha, traga para a gente aí comentários e questionamentos da sua parte também. Gente, muito obrigada, primeiro de tudo, Dani, por você estar aqui. É um privilégio te ouvir, né? E bater esse papo com você. Que você volte mais vezes, porque esse é um assunto que, infelizmente, felizmente, nunca acaba, né? É uma coisa que a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. E é sempre bom, porque aí a gente está sempre alerta aí para proteger e prevenir as nossas crianças. Gostaríamos de mandar um beijo e um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Se você só está ouvindo, corre lá para o YouTube para você ver também, @nacontramãortm. Vem ver, o livro da Dani está aqui na nossa mesa, aí você vai ver a capa, você vai ver como é bonito, como é legal. Então, sai daí do só ouvir e vem participar da experiência de ver também. Vem sentar com a gente na mesa. Se você estiver almoçando, pega seu prato de comida, come aqui com a gente vai ficar com um pouco de inveja com você, porque a gente nessa hora fica com fome, né? Horário do almoço. Então, desguste sua comida e vem conversar com a gente, tá bom? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, deixa aí suas perguntas, suas dúvidas, porque a Dani volta. A gente está preparando um especial aí com a Dani e algum outro convidado que a gente vai contar para vocês. Então, deixa suas dúvidas que elas vão ser respondidas, tá bom? Mas vamos para 2 dúvidas aqui que eu separei. Falando sobre crianças, a gente já ouviu, né, em alguns lugares por aí que falam que fazer cosquinha em criança não é bom. Porque acaba que às vezes pode confundi-los com alguns toques negativos que podem ou não acontecer no futuro. Isso, se você procurar na internet, você vai ver que o Google fala que sim, fala que não. Tipo assim, várias pessoas falam, não, porque se algum dia alguém tocá-los, eles podem confundir e tudo mais. Dani, isso existe? Tipo assim, tem alguma brincadeira que a gente faz atualmente com criança, não só cosquinhas, mas outras que é melhor evitar? Tá, boa pergunta. Tem algo que a gente tem falado muito nos tempos atuais sobre o corpo da criança ser entendido como um corpo público. Qualquer um pode tocar do jeito que quiser, a hora que quiser. Então, eu dou sempre o exemplo de você apertar a bochecha da criança. Ai, que fofa, e você aperta. Ai, que cabelinho lindo, e passa a mão no cabelo. Ai, que cosquinha, ou pega ela com tudo, ela tá ali fazendo uma brincadeira. Ai, como é fofa, e puxa ela pro Bebê seu colo. também, né? Que passa no colo de todo mundo. Passa no colo de todo mundo, como se fosse um corpo público. Qualquer um pode tocar. Eu tenho uma necessidade, eu como adulto, eu senti fofura, então eu quero amassar essa criança. Então eu vou suprir a minha necessidade. Não estou nem aí qual é a vontade dessa criança. Ela quer ou não quer ser amassada. E aí eu sempre dou o exemplo. Imagina você no mercado ali fazendo suas compras, chega alguém e aperta a sua bochecha. Como você é fofo, mexe no seu cabelo. Inclusive, quero dizer que isso é uma realidade. Porque quando eu era
pequena, eu era muito apertavam gordinha. sua bochecha? E minha bochecha era do tamanho do planeta Terra. Era só bochecha. Gente, eu odiava isso, juro, e ficava vermelho. Eu odiava que apertassem a minha bochecha. É engraçado, é bonitinho, mas juro pra vocês, me irritava muito. Eu lembro até hoje, alguém já vem, ai, você tira a mão da minha cara. Só quem vive sabe, né? Exato. Ou alguém chega e te pega do nada e te enfia no colo da pessoa, e você não quer sentar no colo daquela pessoa, né? Então, você como adulto precisa se colocar nesse lugar. Como seria pra mim se alguém fizesse isso comigo? E aí, a cosquinha que ela falou, entra nisso. Eu não gosto de ser radical, né? De repente, assim, você tá numa brincadeira em família, algo super saudável, um fazendo cosquinha no outro. A gente precisa chegar no extremo de está proibido fazer cosquinha na criança. Mas eu acho que vale essa reflexão, assim, de quando a gente vai ensinar para a criança sobre limites e consentimento, a criança aprende na experiência. Não adianta você sentar com ela e fazer um PowerPoint, dar um sermão, uma aula, não vai entrar. A criança, ela aprende no que ela vive com o adulto. Se o adulto falar, não pode tocar no seu corpo assim, 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 mas ele vai e toca, o que ele falou não vai valer de nada, e a experiência é o que vai entrar no sistema dela e ficar registrado. Então, se você quer ensinar para ela que o corpo dela é dela, é importante que se alguém der um toque que ela não se sinta bem, que ela sinta medo, angústia ou não goste, ela tem que dizer não. É importante que os adultos principais da relação ensinem na prática para ela. Então, você vai tirar a blusa da criança? Filha, mamãe vai tirar a blusa, você avisa. E aí você fala, dá licença, aí você faz com muito respeito. O que você está ensinando? Um toque respeitoso. Filha, mamãe vai limpar teu nariz. O que os adultos costumam fazer? Eles vê o nariz, enfia o papel na cara da... A criança está ali no Lego, né? Brincando quietinha, alguém chega com papel do nada, ela leva um susto e dói, né? Filha, o seu nariz está escorrendo, dá licença. Quer brincar de cosquinha? Aí, se ele quiser brincar de cosquinha, porque tem família que curte esse tipo de brincadeira. Agora, do nada, a criança está fazendo lição de casa, o papai vem em cima com tudo, enche ela de cosquinha. Tem criança que até perde o ar, né? O adulto acha super engraçado. E aí entra um ponto. Uma criança que eu atendi no consultório, eu vou falar dessa experiência, mas isso está na literatura e nas pesquisas também. O padrasto dessa criança, ele fez todo o processo de sedução, aliciamento dela através das cosquinhas. Então, ele brincava dessas cosquinhas de botar a cara na barriga da criança desde que ele era bebê. Só que aí ele punha e ele ia descendo a cara até a parte da virilha, e ele fez isso por muito tempo, até que de 3 para 4 anos ele começou o processo do abuso. Então, ele pegou a paternidade dessa criança, ela era bebê ainda. Então, foi desde que era bebê até os 3 anos o processo do aliciamento, da sedução. Ele não abusou. Mas ele fez várias brincadeiras preparatórias para o momento do abuso. E a cosquinha altamente planejado. Era altamente planejado. E era um caso em que ele já tinha vindo de outro casamento com uma criança no mesmo perfil, pegou a mãe com o bebê sem o pai, casou com aquela mulher, fez a mesma coisa. Terminou com aquela criança e ele partiu para outro casamento. Então, assim, para proteger a criança, vamos cuidar do corpo dela com muito respeito, ensinando o que são toques do bem, o que são toques do mal, o que é limite, o que é consentimento. Ensinar que o corpo é dela. Nós somos tutores do corpo dessa criança até uma certa idade, nós como pais. Mas o corpo é dela, sempre foi dela e vai continuar sendo dela. Então, filha, esse corpo é seu. A mamãe está te ajudando até uma certa idade e depois é você por você mesmo. Então, se você não quiser dar abraço na fulana, tudo bem, não tem problema. A gente ensina a ser educado, a cumprimentar, oi, bom dia, boa tarde. E o costume é virar e falar, essa criança é chata, ela não quer ir no colo de todo mundo, né? Exato. O pessoal julga, né? E às vezes o pai acaba forçando o filho a uma situação que ele não gostaria para não ficar constrangedor para ele. Se meu filho não abraçar fulano, vai ficar chato, né? Ele vai falar mal de mim, né? Vai criticar a minha educação. Então, filho, vai, abraça fulano, beija fulano. Aí a pessoa não quer. Aí você considera a vontade da mãe, você considera a vontade do adulto que quer ser beijado, e a única vontade que não é considerada é a criança, que tem que ir lá e beijar e abraçar sem vontade, né? Mas eu sempre digo, a educação precisa. Bom dia, ela precisa entender que sim. Bom dia, boa tarde, obrigada, por favor, tudo Também isso. não vai excluir a criança da sociedade, né? Ou faz igual a Larissa, quando pediram para pegar a Noemi no colo, falou não. Também tem que ter isso, né? Às vezes você tem que ter coragem de falar não para algumas coisas. Acho que dá vergonha, essa vergonha que você falou. Sim, dá vergonha. E ensinar a criança, assim, ensinar com a experiência. Eu digo, eu ali no consultório, quando eu recebo uma criança, eu falo assim, você quer me dar oi de longe, com a mão,
assim, cumprimentando ou com um abraço, e deixar a criança escolher. E se ela escolher cumprimentar de longe, você não fica ofendido, né? Não precisa ficar ofendida. Ela não gosta de mim, essa criança. Tinha mais uma pergunta? Eu coloquei o celular pra carregar que tá acabando a bateria, gente. Tá? Tô tão interdita aqui no assunto que esqueci de colocar pra carregar. Mas a dúvida é, como nós adultos, e nós jovens adultos, que somos, né, mais maduros do que as crianças... Era pra ser, né? Mais maduro. Depende do jovem. Como que a gente por exemplo, quando uma criança vem contar, alguém me tocou, alguém me relou, como a gente lida com isso? Por exemplo, como a gente vai num processo para não assustar a criança, para não intimidar a criança, para não descredibilizar a criança, porque aí fala, coisa da sua cabeça, sabe? Como são ali os primeiros contatos quando a gente recebe uma informação dessa? Como a gente tem que agir, como a gente tem que processar e principalmente para que a gente valide a informação, sabe? Para que a gente não descredibilize a criança. Peraí que agora a gente vai ser meio João Kleber. Para. Porque vai acabar o tempo na rádio. Então, se você quer a resposta, você vai @ na contramão RTM no YouTube, que o nosso bate-papo vai continuar por lá. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, dê like no vídeo, compartilhe, corre pra lá pra você não perder a resposta, tá bom? Pra galera da rádio, tchau. Até mais, viu? Agora sim, Dani, você pode responder. Que legal, tem todo um corte. Vamos lá. Meu Deus, eu perdi a pergunta. Tá, sim. Depois que recebe, a criança, o que fazer? Você é o adulto da rede de apoio. Sim. É uma teoria. Então a criança chegou para você, eu estou já imaginando que é uma criança que recebeu um mínimo de orientação, ou às vezes não, né? Às vezes ela nem recebeu, mas ela vem te contar. Você sempre, por mais que existe a possibilidade de não ser verdade, você sempre precisa mostrar para a criança que você acreditou nela. Então, você agacha, você escuta, aí você pode até dizer, fala de novo. Se der tempo, sem que ela perceba, você pode ligar um gravador, porque dependendo da situação, ter gravado vai ajudar em todo o processo, né? Mas sem que a criança perceba, você não vai falar, peraí que eu vou ligar o gravador, você fala de novo. Fala aqui pro tio. De forma alguma, porque aí é capaz dela bloquear e não falar nunca mais. Discretamente, se der, sim. Se não der, você escuta, e aí você... Uma técnica que a gente usa em terapia e que qualquer um pode usar, é aí você vai repetindo o que a criança falou, por exemplo... O fulano me levou no banheiro, e aí ele pediu para baixar minha calcinha, e fez isso, isso e isso. Aí você fala... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O fulano te levou no banheiro, aí você repete. Foi isso mesmo? Tá, eu te ouvi, eu entendi. Como é que você se sentiu? E aí você pede para a criança relatar tudinho. E aí, no final, você agradece. Obrigada por ter confiado em mim. Obrigada por ter contado tudo. Pode deixar que eu vou cuidar de você. Nada de ruim vai acontecer. Me dá um abraço. Então, nunca reagir de forma agressiva, de maneira nenhuma. Como assim? Nossa, não acredito. A criança fica, meu Deus. A criança, ela vai pela reação do adulto, né? Meu Deus. Então, se o adulto fica bravo, ela vai ficar com medo. Se o adulto se desespera, ela vai se desesperar. Então, se você mantenha calma, mesmo que você esteja morrendo por seus órgãos derretendo, o cérebro escorrendo aqui pelo... Cara de paisagem. Meu professor fala, poker face. E aí você acolhe, você escuta... No mundo ideal, toda instituição deveria ter uma equipe de proteção à infância, com toda a formação. Porque aí você, recebendo essa notícia, você vai até essa equipe, conta para essa equipe e eles vão pensar na estratégia certa para cada caso. Mas não existe praticamente, né, em nenhum lugar. Então, assim, a minha recomendação é vá buscar a pessoa mais próxima de você, que você sabe que entende um pouco desse assunto. Né? Às vezes tem na sua igreja alguém que tem essa formação, você conhece um psicólogo infantil, algum profissional mais dessa área, você vai buscar uma orientação. O que você recomenda fazer, né? E aí depende muito de cada caso. Assim, minha mente está aberta aqui em 57 pastas diferentes. Então, de repente, se for numa escola... Eu orientaria a professora a fazer uma intervenção com a sala toda, sem dar o nome da criança, assim, sem falar dessa situação específica. Vamos trabalhar a educação sexual, proteção, toques do bem e do mal, partes íntimas, o básico, com a turma toda. Vamos relembrar tudo isso com a turma de maneira muito lúdica. No meu livro, eu coloco várias ideias de atividades lúdicas para se fazer com criança. No final do livro tem historinhas infantis e tudo mais. Então, eu diria isso numa escola. Mas, dependendo da situação, você vai precisar acionar, fazer a denúncia. Né? Dependendo se você percebeu, nossa, é sério,
pode ter acontecido mesmo, é nossa responsabilidade denunciar. E tem um canal de denúncia anônimo, né? Então, quem não quer mostrar a cara, dar o nome, tem medo, Disque 100. O Disque 100, você faz todo o relato, ó, a criança me disse isso, isso e isso, a pessoa é essa. Ela não vai ser presa, essa pessoa, não se preocupa. Vai abrir uma investigação com psicólogo, assistente social, eles vão na casa dessa pessoa, vão investigar. Acontece isso, eu acho que... não sei se você já recebeu algum caso assim, mas de tipo, a mãe ou a pessoa que, nesse caso, descobriu, né? Uhum. Ter vergonha de levar para a polícia ou para justiça, porque, pô, mas essa pessoa ela pode melhorar, ou eu conheço. Você falou que muito acontece com um tio, com um pai, ou até uma mulher presente, né, na casa. Tipo, assumir que a pessoa que você ama, que você conhece, é um agressor, sabe? Tipo, e ter que chegar na polícia e falar, meu marido abusou do meu filho. Tipo, Sim. Tem esse choque também da pessoa que descobre? Tem inclusive caso que a mãe viu, que ela pegou o abuso e ela não conta. Meu marido, imagina. Aí ela encontra todas as justificativas para não denunciar. Ele não vai fazer de novo, foi uma recaída. Tem até a situação que fala, foi a minha filha que seduziu. Pré-adolescente lá, ela estava usando uma roupa muito curta. Acontece muito, assim, muito. E não deveria, de forma alguma, né? Não tem justificativa para abuso nem para tentativa de abuso, mesmo que não tenha acontecido. Então, assim, é difícil. Se a gente se colocar agora nessa situação, imagine que alguém que você gosta muito, que confia muito, uma criança vem e conta uma coisa dessa. Você vai querer duvidar. Acho que seu instinto na hora é pensar, não, ela tá enganada, né? Só que você tem que considerar que pode ter acontecido. E você não fazer nada coloca outras crianças em risco, né? Então, a primeira coisa que eu diria é protege essa criança, não deixa ela mais em contato com essa pessoa de jeito nenhum, oferece a educação sexual positiva que vai ajudar ela a continuar protegida nos diferentes ambientes. E se você não quiser ir na polícia, né, colocar o rosto e, enfim, falar com a pessoa, tenha denúncia anônima, porque aí profissionais especializados que estudaram para isso vão fazer a investigação certinha e não vai chegar a polícia com arma algemando a pessoa, não é isso. É tudo bem devagarinho, tem todo um processo com profissionais especializados. E a investigação acontece. A gente precisa fazer isso também para que os abusadores saibam que a sociedade não está passiva, né? Eles vão começar a ficar um pouco mais assustados, está mais difícil deles trabalharem. Tem muita gente preparada, né? Eu queria saber também, que você falou... a gente protege a criança, então explica para ela, né, todos os passos da comunicação que você falou. Você também citou descobriu, você vai procurar alguém mais próximo. Eu queria saber se tem, talvez, uma ordem certa, tipo, a gente suspeitou, vamos supor. Eu achei que é um comportamento estranho em fulano. Como que eu chego para falar? E quais passos, se eu quero investigar aquilo, se eu acho que ali tem um problema, o que fazer? Tá, é muito delicado, assim, porque se você chegar para a pessoa que está ali, digamos que ela realmente esteja num processo de aliciamento, ela vai negar até o fim. Até o fim. Ela vai dizer não até o fim e você vai ficar... se sentindo a louca da história, né? Só que existe também a possibilidade de sim, né? Então, o que eu diria coloque limites nessa relação. Se tem algo estranho, algo que você não gostou, você pode se posicionar com essa pessoa. Não gostei desse tipo de atitude com meu filho, com a minha criança. Não quero mais que você faça isso. De forma alguma, permitir que esteja sozinho em diferentes ambientes, tá? Não tem isso de, tá uma festa de aniversário, eu vou brincar com ele no quarto, sabe? Não tem isso. Adulto sozinho com criança em lugar fechado não pode ser uma possibilidade dentro da igreja, nas nossas festas de aniversário, na família. Não existe isso. Adulto só em lugar público, né? E fortalecer a criança no sentido dela saber identificar em algum momento. Eu já recebi casos em que é pesado falar, eu sei que é pesado falar para quem está ouvindo, né? Mas que o familiar abusava em mesas de refeição por baixo da toalha, do lado, né? Então, às vezes, não está nem no quarto de porta fechada. Então, se essa criança sabe que não pode toque na parte íntima, ela vai gritar. Ela não vai ficar achando que... Porque tem muita criança que não sabe, ela acha que acontece com todas as crianças. Os papais e as mamães fazem isso. Então, ela nunca fala para ninguém.
ela acha que é um carinho normal, né? Por isso que tem que falar, né? Eu ouço você falando tudo isso. Parece que, no final, a gente sempre vai chegar num bate-papo. Que os responsáveis têm que ter normal com a criança, né? Sim. Tipo, parece que é uma conversa simples, que é só sentar com ela, né? Pode evitar tanta coisa ruim. Sim. Pode falar. Não, e eu digo no livro, assim, a educação sexual positiva, que é todo esse cuidado de prevenção e de preparo da criança para uma sexualidade sadia, ela deve acontecer desde a gestação, os primeiros dias de vida, ela deve ser intencional. Desde a gestação? Desde a gestação. Sério? As pessoas estranham isso, né? Como? Na gestação, o que pode ser feito? A criança ela já começa desde a 26ª semana a ouvir a voz, os sons do ambiente. Então, assim, uma música, a conversa da mamãe com a barriga, faz com que esse primeiro órgão do sentido aí que está em contato com o mundo, a audição, já vá assimilando alguns estímulos do ambiente e isso já vai fornecendo registro para o cérebro dela. O que é uma fala carinhosa, a cadência de uma música, o carinho na barriga, o cuidado com a gestante. Uma gestante que tem uma rede de apoio e suporte, que ela tem uma boa alimentação, uma boa noite de sono, não tem um ambiente de estresse, já está cuidando da sexualidade desse feto. A Gabi já querendo ficar grávida. É que isso é muito legal. Sim. A gente vê como Deus é perfeito nas mini coisinhas, A criança já está formando a sua rede neural ali na gestação. Ela já escuta. Aí ela sai da barriga, ela vai reconhecer a voz da mamãe, do papai. Se você puser a música que você colocava, ela vai reconhecer, ela vai sentir um quentinho no coração. O jeito que você toca a sua criança, você está ensinando ela o que é um toque de afeto. Como você resolve conflitos em casa, gritando, batendo. Ela já está assimilando todas essas informações. Pessoas que se amam se batem. Pessoas que se amam gritam umas com as outras. Ela vai entender o amor desse jeito. Quando ela for buscar o amor lá na frente, ela vai precisar desse componente do grito e do tapa. Porque foi isso que foi ensinado para ela, que amor e afeto tem tapa e tem grito. Porque isso está entrando na informação, né? Tudo isso é um jeito de você preparar a tua criança. E prevenir é dar amor também. Eu lembro de levar a Olivia pra trocar a fralda, tudo. E a gente tem que ajudar, né? Porque assim, é o caos, né? A Olivia é muito agitada. E eu lembro de chegar pra ela e falar, agora eu vou limpar você. Vou usar esse paninho. Aqui sou eu que tô tocando em você. Isso. Falar pra ela. E como ela fica tranquila, se sente amada. De como isso é importante pra no futuro, ela maiorzinha, né? Cuidar dela mesma. Tipo, até você explicar isso pode ser um valor fundamental de um adulto, né? Exatamente. Isso mesmo. A Lara tem mais uma pergunta? Tenho, agora minha, gente. Que a gente aproveita, né? Na verdade, sim. Aí você falou da gestação, do ventre, da barriga, e eu lembrei de uma outra pergunta que eu também queria fazer. Então, eu vou fazer duas, tá bom? A primeira essa ideia que você passou pra gente, que me surpreendeu muito, de que a criança já é ministrada sobre a sexualidade desde o ventre. Quando uma mãe deseja muito que seja um menino e vem uma menina, e aí ela passa por esse processo de rejeição, entre aspas, assim, de eu queria uma coisa e veio outra. Isso interfere na sexualidade da criança quando ela vai crescendo? E aí eu já vou emendar outra pergunta, que é como nós hoje, adultos, jovens adultos, os pais, as mães que estão ouvindo, os tios, as tias, enfim, a galera que está ouvindo, como a gente ajuda, como a gente se engaja com essa luta de criar ambientes saudáveis para as crianças, como a gente se prepara, como a gente pode trabalhar em prol de desenvolver cada vez mais ambientes seguros. Então, assim, hoje tem alguma causa específica, algum assunto específico, enfim, como a gente pega na mão mesmo dessa rede de apoio e se torna parte disso? Tá, então vamos lá para a primeira pergunta, né? Ela até se arrumou assim na cadeira. Só pergunta simples estão mandando hoje. Eu tô procurando meus arquivos mentais. Meu Deus, a Dani é uma grande enciclopédia. Não tenho todas as respostas. É um grande drive, é a grande nuvem. Mas, enfim, dentro do que eu tenho aqui dentro da cabeça, eu vou respondendo. O que eu não souber, eu falo. Assim, olha, isso aqui não estudei o suficiente. Mas, sobre a gestação... Tá vendo como você é linda? Ai, para. Porque... O que eu não souber, eu vou me estudar, eu vou pesquisar, sabe? Sim, esse é um nem lugar tudo a gente sabe, muito né? saudável de troca. Sim. Não tem como dizer que todo mundo sabe de todas as coisas, né? Mas, enfim, sobre a gestação.
tudo que acontece com a mamãe durante a gestação tem um movimento dos componentes químicos no corpo, né? Então, por exemplo, se ela sofre um estresse, o cortisol aumenta. Os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, em níveis elevados, ele vai chegar no feto também e vai interferir na formação do feto. Por isso que é importante que a gestante ela tenha uma rede de proteção e de cuidado ali também, para que ela consiga... Não tem como evitar todos os problemas do mundo, não tem como, ela precisa estar feliz em 100%, não. Mas evitar momentos de muito nervoso e muito estresse. E aí, por exemplo, tem o ideal da menina, por exemplo. O meu sonho é ser mãe de menina. Passei a vida, eu vou ter uma menina, eu vou ter uma menina. E ela cria aquela expectativa, aí ela faz ultrassom, tem um pipi lá. É um menino na barriga. E aí ela vai, provavelmente, eu imagino, sofrer um momento de frustração, de decepção. Ela vai ficar triste. Isso vai ter um movimento químico dentro dela, normal, mas depende também da intensidade que ela vai viver isso. Se for uma coisa muito rápida, momentânea, não é suficiente para causar um estrago. Agora, se for aquela mãe que vai frustrada até o fim da gestação... Nossa, tinha que ser uma menina. E rejeita o bebê quando nasce. Aí, tem mãe que rejeita o bebê, não quero. Aí, essa criança ela vai começar a sentir toda essa... eu acho que é o excesso, né? Se pende por um excesso... Aí é grave, né? Então, se for algo muito pontual, muito simples... E a gente sempre fala ali no consultório, toda mãe acaba tendo que fazer o luto do filho ideal, porque ela sempre idealiza um tipo de filho, e aí nunca nasce o filho que ela imaginou, né? Ela critica a maternidade de todo mundo. Quando for minha vez, meu filho não vai ser assim. Meu filho é perfeito. Coitado. E aí ela nasce, o filho é todo diferente do que ela imaginou, ela tem que fazer o luto desse filho e falar, não é esse o seu filho, da sua fantasia, você tem um filho real, é esse. Eu lembro até um caso de uma pessoa no Piauí, quando a gente morou lá, que uma mãe tinha um filhinho, inclusive ele era lindo, mas ela toda vez que estava com ele, tipo, falava assim, ai, que linda essa camiseta, queria ter, né, vestido, poder fazer penteado no cabelo, né, nem posso. Eu ficava, tá na frente da criança. Pior ainda, né? E ela, ele não percebe. Aí eu já ficava, não. Essa coisa de que, ele nem tá ouvindo, ele não percebe, é o maior erro dos adultos. Criança tá ouvindo tudo, tá percebendo tudo, ele consegue perceber o movimento da tua sobrancelha. Se você fez isso assim, a criança entendeu que a mamãe não está bem, papai tá chateado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, assim, porque nessa primeira infância, a palavra tem muito poder. Sabe a história da palavra tem poder? Ela entra dentro do coração da criança e cola com cola super bonder. Você falou, ele entende. A mamãe queria uma menina, eu não sou uma menina, então a mamãe não me ama. E ela fica com esse buraco dentro dela, tentando preencher de todas as formas ali, as mais tortas possíveis, né? E aí vem todos os adoecimentos futuramente, né? A outra segunda pergunta era... A outra pergunta é como a gente se engaja com essa causa, como a gente cria ambientes saudáveis, como a gente abraça isso. Até no episódio com o Max, eu comentei que a Lana, né, num podcast que eu ouvi, ela fala que o Brasil, o tráfico infantil, a venda de crianças para sexualização, para prostituição é altíssima. Ela falou, o que me surpreende é que no Brasil é na nossa cara, não fazem nem escondido. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, é um assunto tão atual, e como a gente se engaja com isso, como a gente ajuda, como a gente cria ambientes saudáveis, enfim, porque talvez a pessoa que está assistindo em casa está falando, nossa, e como eu ajudo, como eu preparo, enfim, o que você pode dar de dicas para que a gente se torne adultos que vão ajudar crianças, né? Acho que minha resposta vai ser um pouquinho óbvia, não sei, mas eu diria informação e disseminação dessas informações, porque o passo número 1 para qualquer transformação é a conscientização. Se as pessoas não estão conscientizadas e informadas, elas não mudam, né? Elas continuam do mesmo jeito que sempre foi. Então, assim, eu diria para você, busque informação em fonte de qualidade, número 1. Estude e encontre meios criativos de levar essas informações adiante. Então, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui no podcast é um trabalho nessa frente de prevenção. Por mais podcasts que falem sobre isso, por mais programas de rádio, de TV, no YouTube, material, cartilha. Então, sei lá, você leu o livro da Dani. Vou criar uma cartilha virtual cheia de desenhos, porque eu sou boa com desenho. É um jovem que gosta de desenhar. Pega as informações principais do livro, cria uma cartilha e divulga. Distribui, imprime 1000 cópias aí, distribui. Ou, eu sou professora,
eu vou estudar o livro ou qualquer... Não estou falando do meu livro porque é meu livro, mas poderia ser qualquer material. Pode ser esse livro. Eu indico. Aproveita, parece que é bom, hein? Gente, ele é muito bom. E aí você estuda e você monta uma aula com apresentação e forma os professores da escola que você trabalha. Você não precisa levar a Dani na sua escola. E é legal que esse é um tema que dá para falar em qualquer curso. Em qualquer curso. E a gente falando bastante de prevenção, eu estudei um pouco de enfermagem uma época, também trabalha muito isso, questão da saúde da família é muito ligada aos agentes de saúde prevenirem. Mas como você falou, tem o mundo real e o ideal. No mundo real de hoje, já acontece isso muito e as crianças não sabem se defender, não sabem o que fazer. O que a gente pode identificar? Quais são os sinais que a gente, como adultos, pode perceber que, poxa, tá estranha essa criança? Porque ela não tem nenhuma rede de apoio e talvez eu tenha que perceber no olhar, numa fala. Tem sinais? Sim. E às vezes o pai e a mãe não estão percebendo. Eu estava nesse congresso de dentistas esses dias e eu estava contando de um caso que eu atendi, que quem percebeu foi a dentista da criança. Olha. Uma família cristã, a mãe saiu do mercado de trabalho para se dedicar totalmente aos filhos, uma família de classe média alta. Você pensa assim, essa pessoa jamais ia deixar passar despercebido alguma coisa. Tá perto, tem alguém presente ali, né? Tá presente, tá de olho, mãe em tempo integral, quem percebeu foi a dentista. Então, assim, precisamos de pessoas nos diferentes ambientes para ter esse olhar cuidadoso com as crianças. Então, assim, o básico é, a criança muda o padrão de comportamento. Ela sempre foi de um jeito, de repente ela começou a ficar estranha. Não está normal. Né? Então, uma criança que era muito falante, risonha, de repente fica um pouquinho retraída. Gostava de estar com todo mundo, agora quer ficar só perto da mãe. Ou começa a ter medo de estar com pessoas específicas. Não quero mais ir na casa do vovô. Sempre foi, mas não quero mais. Eu não quero mais na casa desse tio. Ou não quero ir no colo dessa pessoa específica mais. Começa a ter uns comportamentos que fogem àquilo que era esperado. Outras coisas que o corpo começa a apresentar. Pode ter problema alimentar, vômito, ou falta de apetite. Essa criança comia bem e não está mais comendo bem. Ela dormia bem e não está mais dormindo. Dormia na cama dela e agora quer dormir só na minha cama. Comportamentos regressivos, voltar a fazer xixi na cama, voltar a chupar o dedo. Então, tudo que você percebe está estranho, né? Tá fugindo. Qualquer coisa pode ser, né? É muito amedrontada, muito estado de alerta ou agressividade extrema. Sabe aquela criança agressiva que chuta, que derruba, que todo mundo tem raiva dessa criança? Prende ela numa sala. Ela está comunicando algum tipo de sofrimento. A agressividade nunca é gratuita. Criança agressiva está comunicando sofrimento. Então, é hora de chegar perto, conversar com essa família, tentar entender o que está acontecendo. Não necessariamente vai ser abuso. Pode ser algum outro tipo de violência, que a família, às vezes, está... Esse caso da criança do dentista não era caso de abuso sexual. Era violência psicológica que acontecia dentro da casa. E a família não sabia que existia o termo violência psicológica e nem o que eles faziam era violência psicológica e moral com essa criança, né? E ela estava com todos os sinais e sintomas de uma violência. E isso foi trabalhado por mais de 2 anos. Essa criança tá de alta, todo mundo se recuperou, a família ficou super engajada. Isso. Agora, sobre violência, abuso sexual infantil, além de todos esses que eu falei, a criança muitas vezes começa a apresentar conteúdo sexual adulto nos desenhos, nas brincadeiras, brincadeira com boneco. Então, assim, ela começa a reproduzir o ato sexual adulto no lúdico, porque é o jeito dela elaborar essa informação, né? Criança elabora informação brincando. Então, tá indigesto, ela vai brincar para digerir aquilo, né? Então, ela vai tentar fazer com outra criança, ela vai fazer no desenho, ela vai fazer na massinha. Então, se você percebe esses sinais, e sempre é um conjunto de sinal, nunca é um sinal sozinho. Ah, meu filho não está dormindo na cama dele, mas ele está sendo abusado. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. É um conjunto de sinais, 2 ou 3 normalmente, 2, 3 ou mais juntos. Aí você busca o conselho de um profissional, de alguém mais especializado. Eu queria, inclusive, falar de a gente tem um curso de proteção à criança aqui na RTM, Legal. Com o André Espírito Santo. São vários episódios. E cada episódio, ela dá capacitação para um tipo de pessoa. Então, primeiro ela fala para os pais, como que você pode ensinar a educação sexual brincando? Aí ela fala que brincadeiras você pode fazer para ensinar, o que é o lugar que pode ser tocado ou não. Também tem uma aula que ela fala para pessoas que querem compartilhar isso com outras. Então, como que você vai ensinar a educação sexual para um adulto, para ele ensinar para outro adulto ensinar para outro adulto? É bem legal também. Legal. E tem um que eu queria
ela fala no curso, inclusive todo mundo pode assistir depois. Uma coisa que ela fala lá é que todo mundo deveria fazer o curso. Sendo jovem, velho, adulto, criança, não importa. Todo mundo tem que, em algum momento, assistir às aulas. Eu acho que, realmente, tendo filho ou não, enfim. Mas tem um lá que acho que você pode até explicar pra gente, que ela fala... o que fazer para que o seu ambiente em casa esteja protegido? Quando você recebe alguém que vai dormir lá, quando você chama alguém para almoçar, quando você recebe crianças que não são seus filhos ou que você, enfim, não são da sua família na sua casa, que coisas a gente pode fazer para evitar os abusos dentro de casa e para até proteger crianças que não são nossas quando elas estão no ambiente do lar? Tá. Que legal, porque a Andréia é uma parceirona, assim, eu estava junto com ela esse final de semana num congresso também, falando sobre esse tema, né? E eu acho que dentro de casa, e eu estava comentando aqui nos bastidores com o Carlão, ou em qualquer instituição que tem criança, igreja, escola, uma regra principal, adulto sozinho com criança, proibido. Você pode até falar para as mães dos amiguinhos que, sei lá, vai fazer a noite do pijama, fulana, fica tranquila, a gente tem uma regra aqui na nossa casa, é proibido um adulto sozinho num ambiente fechado com uma criança. Sempre tem que ter mais alguém perto, e a porta aberta, né? Tem o básico que seria ensinar a tua criança também a se proteger, né? Quando vai na casa de alguém, sobre tudo isso que a gente já tem falado aqui. Mas fica um pouco complicado, não dá para garantir 100% de proteção, né? Porque a mãe, de repente, está super engajada nessa causa, e aí, eu estou dando um exemplo, um X. Aí o vô tá lá e vai passar a tarde lá e faz alguma coisa que foge do controle dessa mãe. É muito difícil você dar 100% de garantia. Eu lembro que ela até falou que tem pais ou que tem vergonha de falar quando recebem amigos, do amigo chegar, tipo, para comer uma pizza e ter que virar e falar: olha, se você estiver sozinho em algum momento, evite, sai do mesmo espaço. Ou se você vê que a gente saiu e a criança ficou sozinha, não vá até ela, avisa: fulano tá sozinho no quarto. E ela até falou, tem pais que têm vergonha de quando recebe a visita, falar, aqui não fica. Você vai dormir na sala, você fique na sala. Não é pra ir no quarto à noite do meu filho. Sim. Entendeu? E ela até falou que, tipo, isso pode até intimidar, às vezes, um potencial agressor, né? Sim, se você já deixa muito claro que essa regra da tua família, nós temos uma regra aqui em casa. Na igreja também, enfim, nos diferentes ambientes. Ninguém fica fechado com uma criança no banheiro, numa sala, em lugar nenhum. E também nenhum adulto entra com essa criança fazendo xixi, tomando banho. É uma regra. Todos que frequentam a nossa casa têm que obedecer essa regra. O adulto que quer proteger a criança, ele precisa ser corajoso a esse ponto. Mas eu não vou dizer que é fácil, que é simples, porque provavelmente outra pessoa vai ficar chateada. Nossa, você acha que eu poderia ser? Eu faria alguma coisa com o seu filho, né? Mas até... Às vezes aquele adulto não vai fazer nada, mas se você ensina isso para essa criança, ela se protege em outros ambientes. Assim, na minha família ninguém fica sozinho no quarto, então eu não vou ficar em nenhum lugar sozinho com um adulto. Até porque acho que essa regra, principalmente para criança, é muito válida, né? Porque o adulto, acho que é importante você falar, claro, mas voltando, né? Se ele tivesse o mínimo de bom senso, ele não vai fazer isso, né? Que eu vou entrar num banheiro, você tem a criança, mas às vezes você precisa falar pro cara entender. Sim. Mas para criança, acho que isso é muito importante para ela saber. Sim. E até a Andréia fala bastante, fala no livro também, o toque do mal, que é importante a criança saber, ele é um toque que normalmente pede segredo. É um toque que, não conta pra ninguém, é só um segredinho nosso. É um toque que deixa o seu coração angustiado, ou triste, ou com medo, né? E é um toque escondido. Segredo escondido te deixa com medo. O toque bom, o toque legal, é um toque que todo mundo pode saber. Todo mundo pode ver. Não fica em segredo, não fica escondido. E se for para mexer nas partes íntimas, tem que ser pessoas específicas. Ela tem que saber quem que pode mexer. Quem está autorizado a mexer nas minhas partes íntimas? Mamãe. Em que situações? Só para limpar, para higiene, até uma certa idade. E é um toque rápido que não dói. Só para higienizar. Ou para passar um remedinho, né? Se for no médico, é obrigatório que tenha junto o papai ou a mamãe lá no médico também.
você vai ensinando isso para a criança no cotidiano. Não vai chegar com esse livro e dar uma aula para a criança em uma semana que você vai enlouquecer a tua criança, né? Eu sempre fala na hora do banho, na hora da troca, vai passar o protetor solar, seu corpo é muito importante, tem tanto valor, aí você fala os nomes das partes do corpo. É um ensinamento a conta-gotas, assim, você vai fazendo um pouquinho de cada vez. E depois de já ter vivido tudo isso, visto vários casos, como que é para você manter esse equilíbrio como mãe também, né? De uma menina, de não cair dura e não morrer. Meu Deus, meus filhos estão saindo hoje de casa. Ônibus. Ônibus, eles já estão grandes agora, né? 18, 14. Mas tudo isso, assim, desde que eu comecei a aprender sobre esse conteúdo, eu já falava abertamente dentro de casa. Eles sempre souberam. Tanto que, às vezes, eles iam sair para casa de alguém, lembra? Aí eles... Mamãe, você já falou. Já sei. Eles já podem dar aula, já podem ministrar aula sobre isso, assim. Mas eu acho que toda mãe, todo pai fica ainda aquele fundinho de preocupação. Quando minha filha for namorar, será que vai ser um homem respeitoso? Será que corre risco de violentar a minha filha? Menina, né? Pra gente que vive nessa sociedade, mãe de menina sofre mais. Eu liberei o André para andar de ônibus muito mais cedo do que a Raquel, que é mais velha do que ele, porque sempre me vi, se um homem enfia ela no carro e leva embora, porque eu trabalho com uma ONG com tráfico humano de crianças, né? E eu sei como é que funciona isso. As nossas meninas e adolescentes são raptadas sozinhas na rua, passa um carro, leva embora e desaparece. Vai aparecer lá no Equador, não sei aonde. E eu sou mais medrosa por natureza. Aí é o combo perfeito. Mas assim, o ideal é a gente não viver amedrontado, né? A gente confiar que Deus está cuidando da gente, está cuidando dos nossos filhos. E, ao mesmo tempo, a gente faz a nossa parte, né? Também não adianta entregar tudo nas mãos de Deus e não fazer nada, né? Aí também é insensatez, né? Acho que fé é ação também, né? Isso, a gente orienta os nossos filhos, faz a nossa parte e, ao mesmo tempo, ora confiando o teu bem mais precioso a Deus, né? Eu lembro dos meus pais, até eu já maior, adolescente, assim, meu pai falando, quando você sentar no ônibus, se tiver um lugar vago do lado de uma mulher e de um homem, escolhe o da mulher. Sempre, ele falava. Se você for ficar em pé, tá muito cheio, ou põe a mochila atrás, ou fica de lado. Isso. Vai para aquele canto. Sempre assim. E meu pai me falando, mas não era nem a minha mãe me falando. A minha mãe também falou, mas ficou marcado assim, meu pai falando, quando for pegar ônibus, faz desse jeito. Quando estiver no trabalho, a gente trabalha num lugar seguro, né? Numa missão. Mas eles sempre falavam também, antes de quando você for estagiar, se estiver numa empresa, olha o banheiro antes, faz direitinho. Então, mesmo crescendo e ficando adultos, é bom que essa cultura também esteja na gente. A gente converse entre amigos, né? E cuide um dos outros. Todos em relação a esse cuidados. Acho que a orientação da menina, para que ela saiba se proteger, e do menino... E nem eu falando pro André, se for entrar e passar no ônibus, pede licença pra menina, né? Porque às vezes, sem querer, você vai passar, encosta a menina... Ainda mais no busão lotado. 400 pessoas, não de cada 40. É muito difícil. Moça, eu só queria passar. Você tem que subir no teto, vai pelo teto, assim. Mas é difícil. A gente não teria aqui, no mundo ideal, tem que ficar falando essas coisas pros nossos filhos, mas o mundo real tem essas violências e a gente, infelizmente, precisa ensinar, né? Muito bom. E antes que seja dentro de casa, eu sempre digo, fala dentro de casa. Seja com você, papai e mamãe, porque se ele não tivesse informação em casa, ele vai buscar em outros lugares. E aí ele não vai ter uma régua de medida para que eu vou comparar com o quê? Então, se você coloca algo de muita qualidade dentro da tua casa, quando vem uma informação de fora, ele vai comparar com o que você ofereceu, ele vai... o material lá de casa é de melhor qualidade, né? Ele tem uma referência. E se alguém quiser te encontrar, quiser te contratar para palestrar, comprar um livro, ou tá precisando levar o filho para você conversar, como é que faz? Infelizmente, eu tô lotada na agenda. Vai orando. Nossa, sério? Com fila de espera pro ano que vem, assim. Olha. Tem um lado bom que eu digo, não, que bom, né? Eu tô trabalhando bastante. Mas por outra, porque são muitas demandas de adoecimento, então eu vou ter que esperar pra ter filho, porque eu quero que você... Já vai colocando agora, né? Então, deixa, Dani, né? então, gravidez. Tem vaga pra palestra do André e da Raquel, que ela já ensinou bastante. É verdade, a Raquel e o André pra palestra. Mas, enfim, eu tô nas redes sociais, @DaniMarquesPsi, _Psi. @DaniMarques_Psi. Meu livro tá... Se digitar Infância Protegida, Dani Marques vai aparecer. Tá nas principais lojas virtuais, a Amazon, tá no site da W4. Tem comigo também em casa, mas
para quem mora longe, é melhor pedir pelo site mesmo, né? Se você me conhece de perto, eu posso levar até você. Ai, que bonitinho. Muito bom. Muito Gente, bom, Dani. muito Obrigada obrigada. pelo bate-papo. Nossa, obrigada pela oportunidade de falar assim, sobre tanta coisa importante. Eu fico pedindo a Deus oportunidades como essa, assim, Ai, de que disseminar essas informações. E você vê que a gente tá aqui, tipo, mais de 1 hora e meia. 1h30. E dava pra gente ainda continuar conversando, Nossa, dá. coisas Fazer pra capítulo fazer. 1, Tem capítulo 2. 1000 coisas que tem o seu livro que a gente não falou. Não deu tempo de falar, sim. Exato. Quando a gente começou, a Gabi falou, agora a gente mudou pra 1h30, vai ter hora que é muito Não, tempo. vai Faltar assunto, Até agora né? não aconteceu esse muito episódio. bizarro. Mas o nosso senso de tempo é bizarro. Porque antes esse programa, ele tinha 27 minutos. É mesmo? Aham. E aí eu gravava e ficava, foi tão superficial, não gostei do episódio. Aí a minha amiga que gravava comigo, né, a Debs, não, foi bom. Não, vamos fazer uma série de 4 episódios. Aí a gente fazia uma série. E aí ainda assim não parecia bom. Aí a gente fez 55. Não parecia bom. Agora 1h30, não tá bom. Daqui a pouco 3 horas, né? Aí a gente vai ter que virar, tipo, TV. E Abraço ficar... pro Vilela, que faz podcast de 5 horas, né? 5 horas. Também não sei, porque nunca fizemos tão longo, Criança entra e já sai adulta já. Ela sai todo preparo, né? Mas sai assim, formado. Tem tema que dá pra ficar dias aqui, se a gente ficasse falando. Não, e ainda acaba comigo, com o Carlos Colar aqui, qualquer Sim, tema vai, sabe, exato. Dani? Você falou, é um tema que você está estudando a vida inteira, então o que não falta é assunto pra gente conversar. Exato. E a gente que estuda muito, dá um desespero. Eu, pelo menos, sinto esse desespero de Eu quero levar falar essa disso. informação adiante. O livro veio disso, porque eu percebi as pessoas tão sem informação, tinham pessoas da área jurídica. Eu vi juiz falando coisa que fala, como que um juiz que está julgando um caso de abuso não sabe dessa informação? Que eu tinha que colocar no meu relatório, ele questionou essa informação, eu tive que comprovar com um artigo científico. Eu falei, eu preciso colocar isso num material que é acessível, né? Com linguagem acessível, digerível, leve, em capítulos curtos, para que as pessoas correm muito. Não dá tempo de ler um capítulo de 20 páginas. Capítulo de 5 páginas, menos até. E para que as pessoas tenham acesso ao básico, para conseguir proteger as crianças e educar. E não só proteção ao abuso, o livro fala sobre educação emocional saudável. Educar um filho emocionalmente saudável, equilibrado. Legal. Então é isso, compre o livro da Dani Marques. Se você for pro MISPA, que pega a linha Lilás, é uma ótima companhia. Lá não tem sinal de celular, você consegue ler vários capítulos até chegar no seminário. Não, dá para terminar o livro, eu acho. Até chegar lá. Se for de ponta a ponta, acho que consegue. Termina. E a gente queria lembrar você que se você pode fazer parte da nossa conversa, então você pode dar sua opinião sobre esse episódio, deixar a sua dúvida, se ela não foi respondida aqui, depois a gente manda para a Dani para ela responder. Se você quiser sugerir um tema para nossa mesa, esse espaço é nosso. Então a gente pode conversar sobre as suas dúvidas aqui e solucionar elas juntos ou criar novas dúvidas, né? Que é o que Isso aí. normalmente acontece. A gente volta semana que vem e até lá.